Boa noite a todos. Neste vídeo eu estarei explicando sobre um trabalho realizado na Unijuí. Esse trabalho é da disciplina de processamento paralelo e o docente é o professor Dr. Edson Luiz Paduim. Então, qual seria o trabalho? É a utilização de Deep Learning com Keras e Python na predição do tipo de vinho. A gente vai pegar uma estrutura de dados, aplicar uma rede neural e fazer a predição se esse vinho vai ser vermelho ou branco. Os integrantes do grupo é o Carlos Augusto Valdiero, ele está no 8º semestre. Gemerson Jonathan Holding, que é quem vos fala, está no 9º semestre. E Jean Carlos Gomes Justin, também está no 9º semestre. Então, qual foi a ideia? A gente vai fazer o treinamento de uma rede neural com Keras e Python e vai fazer a predição de um tipo de vinho, se ele vai ser branco ou vermelho. Então, a rede neural ela possui os neurônios de entrada, os dados de entrada, a função de ativação, e a partir dela a gente tem uma saída. A gente vai utilizar, então, o Deep Learning para fazer essa função de ativação, né, para treinar a rede. Na instalação do ambiente, a gente utilizou o Ubuntu como sistema operacional e alguns pacotes são necessários de serem instalados. É importante frisar que nesses pacotes, quando você quer utilizar a CPU, é apenas instalar o TensorFlow. Ele é utilizado como back-end, né? E para utilizar a GPU, a gente tem que usar o TensorFlow-GPU, que no caso então ele aplica o paralelismo na placa de vídeo. Então a gente vai explicar um pouco do código. Essas aqui são algumas bibliotecas padrões para utilizar rede neural. Mais para baixo a gente tem então a leitura dos dados, no caso são oriundos de 2 CSV, que esses CSV eles possuem 12 dados entre qualidade do vinho, acurácia, acidez, ácido nítrico, açúcar, calorias, dióxido de enxofre, entre outros. E a partir de um treinamento que a gente vai então falar sobre a saída, que vai ser branco ou vermelho. Então aqui ele está, nessas duas variáveis, ele está apenas pegando as qualidades do vinho, né, na horizontal e tirando a vírgula. Aqui então a gente vai fazer o uso das variáveis de teste, e o teste ele vai pegar apenas 33% do valor total, né, da estrutura de dados total. A gente então está usando o Sequential. O Sequential ele usa todas as camadas, todas as entradas dos neurônios para fazer o treinamento delas, né? São todos ligados com todos. A gente fez 2 testes, mais para frente eu vou estar falando sobre isso, que um simples, que a gente vai usar então 12 neurônios na primeira camada, e a ativação ReLU, né? E esses 12 neurônios são as 12 entradas da qualidade do vinho. Na camada oculta a gente usa apenas 8, todos ligados com todos, né? E no final é a saída. Então, para treinamento a gente usou 20 épocas com batch size de 1, né? Cada um ele vai alterar do valor lá, atualizando o valor. Superbose aqui é só para mostrar a saída. Então, nessa execução da rede neural, a partir dos testes, a gente pode ver que aqui na função simples, o início do teste, já nas primeiras épocas, ele consegue ter uma saída. Mais para frente ele já está aprimorado, pode ver que ele não tem muita alteração no gráfico. No segundo teste, a gente utilizou 2 camadas ocultas de 500 neurônios ambas. A gente utilizou uma 1050 Ti como GPU, e para estressar ela, para a gente ter algum ganho, acabou sendo que a gente teve que fazer 2 camadas de 500, né? Pode ver que aqui, como ela é mais estressada, ela tem uma curva de aprendizado mais íngreme, né? Mas o resultado dela, ela tem uma precisão muito maior. Pode ver que no modelo simples, aqui teria que ser 0,0, né? E aqui teria que ser 1, ele já não encontra o valor total, né? O mesmo acontece aqui, ele seria 0,99. O teste de
tempo que seria uma incógnita. A gente acabou testando lá nas máquinas do laboratório. Eles possuem um i7-8700 com 12 núcleos. E o tempo de execução, em 7 execuções, ele deu média de 4,887 segundos. Já na GPU, como ela não foi estressada e possuía poucas camadas na rede neural, apenas uma, né, oculta, acabou que o tempo de execução foi um pouco maior, tanto que ela não estressou muito a placa de vídeo. Na segunda execução, que a gente colocou as duas camadas de 500 neurônios, pode ver que a CPU ela penou um pouco mais, né? Ela ficou, no caso, 3 vezes mais tempo para executar. Mas já a GPU, aí ela já se manteve mais estável, até porque ela tem muitos mais CUDA-cores, né? Mas, assim, ela não teve ganho em relação à CPU. Eu creio que, como o uso da CPU não estava, o uso da GPU não estava em 100%, a gente acabou notando que ela só chegava no máximo a 30%, 32%, por isso ela não teve um ganho muito em relação à CPU, porque a CPU ela se mantinha em 60%, 80% de uso. Até por isso ela não teve um ganho de speed up em relação à execução da CPU. Então seria isso. A gente fez sobre a predição dentre uma estrutura de dados, se desses vinhos, qual deles seria um branco ou vermelho. Muito obrigado pela atenção.